Eu quero que nessa noite eu consiga transmitir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, assim como nós conseguimos na parte da manhã, e não foi muito fácil, porque não é uma mensagem muito fácil de ser ministrada e nem muito fácil de ser ouvida. Não é uma mensagem onde você vai dar muito glória a Deus, mas eu gostaria que você desse glória a Deus para você ajudar o pregador. Isto. Mas é uma mensagem que vai falar de algo pessoal nosso. E muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Algo que é pessoal, algo que vem confrontar o nosso eu, algo que vem confrontar o nosso ser. Muitas vezes nós não queremos ouvir isto. A gente muitas vezes quer enganar a nós mesmos, né? E muitas vezes a gente vai levando a vida assim. Só que um dia a gente vai ter que enfrentar uma realidade de um confronto. E Deus, Ele é um Deus do sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E a gente precisa de entender isso muito claro. Só para que você comece a entender a mensagem. Um dia Jesus estava voltando para Jerusalém e ele estava com fome. E ele olhou de longe e ele viu uma figueira. E quando ele chegou até aquela figueira, não tinha fruto, mas a figueira estava muito bonita. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Depois você lê lá Marcos capítulo 11, Mateus capítulo 21, e diz que aquela figueira secou imediatamente. Quando você lê o texto e o contexto, porque você tem que ler o texto e o contexto, porque quando você lê o texto e não lê o contexto, você acha pretexto, você acha desculpa. Aí quando você lê toda a mensagem, você vai entender por que Jesus amaldiçoou aquela figueira e por que também ela não tinha fruto. Você vai ler lá no texto que ela estava plantada à beira do caminho. Jesus, na parábola do semeador, ele diz que ele saiu semear e uma parte ela caiu à beira do caminho. E aquilo que cai à beira do caminho é comido pelos pássaros. Ela não dá continuidade no processo da vida. Então nós não podemos estar do lado, nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos estar na posição que Deus ele quer e requer das nossas vidas. Isso muitas vezes é um confronto para nós. Aquela figueira, olhando de longe, era uma árvore bonita, era uma árvore frondosa. No entanto que Jesus vai até ela, mas ela não tinha algo para oferecer para o Senhor. O processo da nossa vida, talvez pelo nosso entendimento, ele tem que ser algo bonito. E talvez a gente até na nossa caminhada, a gente tenta maquiar algumas coisas, colocar algumas capas, algumas folhas, para parecer que é bonito. Mas na verdade, Deus, Ele não se engana com isso. Talvez a gente consiga enganar a gente mesmo, a gente consegue enganar uma sociedade, consegue enganar o mundo inteiro, mas na verdade, um dia nós vamos ter que confrontar. Eu tenho falado com Deus que eu prefiro ser confrontado aqui, porque enquanto eu sou confrontado aqui, eu estou debaixo da misericórdia de Deus.
Debaixo da misericórdia de Deus, eu tenho oportunidades. Eu já estou pregando, tá, gente? Debaixo da misericórdia de Deus, eu tenho oportunidades. Eu posso consertar, eu posso largar algumas coisas, eu posso mudar algumas coisas. Mas um dia vai ter um confronto direto com o Senhor. E aí nós não vamos estar debaixo da misericórdia de Deus. Aí nós vamos estar diante da justiça de Deus. E diante da justiça de Deus, Deus não vai falar: olha, eu vou te dar mais um tempo, eu vou te dar mais uma oportunidade. Não, diante da justiça de Deus, Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor vai dizer: olha, as minhas ovelhas, né, ficam à minha direita, mas aqueles que não são a minha ovelha, para o lago de enxofre, para uma condenação eterna. Então a gente, no processo da nossa vida, nós precisamos saber em qual momento que nós temos que ser confrontados. E essa decisão, ela é pessoal. E como eu disse aqui de manhã, essa mensagem é uma mensagem de não dar muito glória a Deus. E assim como Jesus fez a pergunta para os discípulos, perguntou para eles: se vocês não vão também? Porque Jesus um dia pregou um sermão muito duro, e a multidão, todo mundo saiu, e Jesus perguntou para os discípulos: e vocês também não vão? Eu estava dizendo aqui de manhã que eu tenho 2 cursos de teologia, já li a Bíblia diversas vezes, e ultimamente eu estou estudando a história do relacionamento de Jesus com os discípulos. E tem muitas pessoas, se estudar a história, ele vai ficar um pouquinho impressionado de como que Jesus confrontava os discípulos, de como era aquele confronto. Certa vez Pedro disse para Jesus: eu estou disposto a te seguir, aonde o Senhor for eu vou. Jesus virou na hora para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar e eu não deixei. Você não... Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, você não está pronto para me seguir não, filho. Tem muita coisa ainda para ser trabalhada na sua vida. Satanás pediu para dar na sua uma peneirada, eu falei: não vai. Pedrinho não está pronto, ele precisa ser trabalhado. Um dia a mãe de João e Tiago chegou perto de Jesus e disse: Jesus, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Jesus falou: ok, pode fazer o pedido. Eu queria pedir ao Senhor, se lá no paraíso do Senhor os meus filhos podem sentar um à esquerda e outro à direita. Jesus virou para aquela mulher e disse: só pode sentar ao meu lado quem estiver disposto a beber o cálice que eu vou beber. Oh, ei, Jesus, ele tratava os discípulos como deveria ser tratado, não por ignorância, por massacre, porque Jesus, ele veio fazer uma obra, como nós vamos ler aqui em João capítulo 17, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, versículo 4. E Jesus aqui, ele diz que eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus não está aqui falando da obra redentora. A obra do sacrifício de Jesus, ela é inquestionável. A morte de Jesus na cruz é a essência do cristianismo. Ela é a totalidade do processo da salvação. Ela é única no processo da salvação. Mas Jesus, ele não veio só para morrer na cruz. Porque se Jesus morresse na cruz, mas não formasse, não fizesse uma obra no coração daqueles 12 ou 11, queira como você entender, ou 13 ou um pouco mais, tudo aquilo que Jesus fizesse poderia terminar e parar por ali e não chegar nos nossos dias. Quer ver uma prova disso? Lá no livro de Atos, no
capítulo 5. Mas Atos capítulo 5, os apóstolos são presos. E o Sinédrio, que era a autoridade eclesiástica da época, juntamente com a lei romana, que era o domínio da época, tomaram a decisão de matar os discípulos. Todos, prenderam todos. E a decisão era matar eles. Por quê? Para que eles parassem de divulgar, de falar de Jesus. E só que quando os discípulos estão presos e próximos da morte, levanta um homem chamado Gamaliel. E ele diz: pera aí, gente, por que nós vamos matar esses homens? Vocês lembram? Há pouco tempo atrás surgiu um homem aí chamado Teudas, e ele trouxe uma religião aí, começou a falar de algo aí, mas ele morreu. E ele morrendo, acabou a história. Cadê os discípulos dele? Foi todo mundo embora. Depois surgiu um tal de Judas também, trazendo uma história aí, trazendo aí uma religião, mas ele morreu. E também acabou-se a história. Deixa esses homens soltos. Se for de homem, daqui a pouco passa. Agora, se for de Deus, nós não podemos combater. E ele solta os discípulos. Só que, amado, que aqueles discípulos foram homens que entenderam o processo e o propósito na vida deles. O processo, como está escrito lá em Marcos capítulo 3, do 13 ao 15, depois você lê lá, e nós já falamos sobre isso nas mensagens anteriores. Jesus chama os discípulos para estar junto com ele. Isso fala de intimidade, fala de relacionamento. E eu quero acrescentar mais duas palavras dentro desse processo, que é: Jesus veio formar o caráter e a semelhança deles, ou neles, formar o caráter cristão. Porque Jesus, ele pegou homens indoutos, homens que para a sociedade, talvez para nós, para os nossos dias hoje, a gente nem queria ouvir. Só que Jesus começa a caminhar com aqueles homens, e Jesus vai formar naqueles homens um caráter cristão. Jesus vai formar naqueles homens uma semelhança naqueles homens. Olha aqui para mim. Lembra naquele dia que Jesus estava preso, e o Pedro chega perto de uma fogueira, e ali tem um povo aquecendo ali no fogo. E Pedro chega naquele lugar, alguém vira para Pedro e diz: você andava com ele? Pedro: não, eu não. Pedro virou, outra pessoa disse: não, você é semelhante dele, você teve com ele. Pedro disse: não. E de repente passa mais um pouquinho, uma mulher olha para Pedro e diz: você parece demais com ele. Pedro disse: não. Pedro nega Jesus 3 vezes, e todos os 3 dizendo: você parece demais com ele. Porque Jesus formou naqueles homens uma semelhança, um caráter cristão. E Jesus veio também formar naqueles homens um propósito, uma missão, um alvo. E eu quero também acrescentar mais 2 palavras dentro do propósito que Jesus veio fazer, que é maturidade e entendimento. Porque quando você vai ouvir as 2 primeiras mensagens, não vai ter essas 2 palavras, maturidade e entendimento. E eu quero andar com vocês hoje dentro dessas 2 palavras, maturidade e entendimento. Porque se nós não entendermos como os discípulos entenderam, e os discípulos verdadeiramente entenderam, que aqueles homens, aonde eles chegavam, eles impactavam tudo.
Aqueles homens não estavam preocupados em morrer pela causa de Cristo. Aqueles homens, eles não estavam preocupados se eles iam ser presos, julgados, subjugados. Aqueles homens entendiam a missão deles. Eles entendiam tanto a missão deles, que diz a palavra do Senhor que eles vendiam tudo e repartiam entre eles. Eles tinham tudo em comum. Eles entendiam a obra que Deus veio fazer na vida deles. Eles veio compreender aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Eles tinham uma visão muito clara. Eles tinham um entendimento muito claro acerca disso. Eles eram muito maduros acerca disso. Eles tinham uma maturidade. Eram homens maduros. No primeiro momento do confronto que eles têm, Atos capítulo 2, o povo vira para eles e diz: vocês estão embriagados. Pedro tinha tanta maturidade, e os demais que estavam com eles, eu já ensinei isso aqui na igreja, que todos eles levantam ao mesmo tempo e dizem: não, nós estamos cheios do poder de Deus. E eles começam a falar da obra redentora. E naquele dia 3.000 almas se rendem ao propósito de Deus. Aqueles homens tinham uma convicção tremenda daquilo que Cristo veio fazer na vida deles. E a pergunta para nós: e nós? Quem somos nós na história cristã? Qual a nossa posição? Ou melhor, vamos responder individual: quem é você no corpo de Cristo? Porque a Bíblia ela é o espelho que reflete quem nós somos. E a primeira coisa que eu preciso entender nisto, eu tenho que estar disposto para isto. Eu tenho que estar disposto. Deus não precisa dos nossos recursos. Deus não precisa da nossa sabedoria. Deus não precisa dos nossos pensamentos. E quando eu digo os nossos pensamentos, aquilo que nós achamos. Eu acho que tinha que ser assim. Eu acho que deveria ser assado. Eu acho que deveria ser cozido. Deus ele não precisa disso. Deus não precisa que nós tenhamos um doutorado, um mestrado. Deus ele não precisa daquilo que nós temos financeiramente para oferecer a Ele. A única coisa que Deus quer de nós é disposição. Disposição para entender quem nós somos nele e para Ele e com Ele. Quando Deus chega até Josué, a única coisa que Deus diz para Josué é: Josué, dispõe-te, levanta, e eu vou te usar para você fazer com que este povo herde a terra que eu prometi a Abraão. Deus não pediu nada mais para Josué. Deus não disse: Josué, você é um cara que andou com isso, fez isso e aquilo, você tem um intelecto, você é o cara. Não, a única coisa que Deus diz para Josué é: dispõe-te. A única coisa que Deus quer comigo e com você, meu amado, é disposição. É disposição. Disposição para entender quem é Deus e quem nós somos. Porque nós vivemos hoje, e muitas vezes tem pessoas que acham que ele entra na igreja e é Deus que tem que reverenciar ele.
Ele chega na igreja, senta, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, e pensa que Deus que tem que dizer: opa, chegou fulano de tal, o bacana chegou, o bambambam chegou. Tem muitos assim, achando que é Deus que tem que curvar diante dele, não ele curvar diante de Deus. Só que a gente precisa entender o nosso papel, que Ele é Deus e nós que dependemos dEle. Ele não depende de algo nós. Deus não é vendável. Deus não se vende. Deus aceita a nossa adoração. A nossa adoração não compra Deus. A nossa adoração alegra o coração de Deus. É diferente. Se nós adorarmos a Deus, ok. Mas se nós não adorarmos, existem os querubins e os serafins que estão 24 horas adorando a Ele. 24 horas. Só que tem muitas pessoas que acham que é Ele que é o bom. E ele chega dentro da igreja, Deus tem que fazer o que Ele quer. Deus, eu vim aqui, se o Senhor fizer isto, eu estou. Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Conhece aquelas crianças birradas? Eu quero isto, o pai não dá. Tem muito crente assim, porque não entende o seu papel, não tem uma disposição para entender. E essa é a grande vantagem, meu amado. Porque como diz o salmista, o que eu vou dar para Deus? O que eu posso oferecer para Deus? Não sei se na primeira ou na segunda mensagem, Isaías 66, Deus disse: o que vocês vão fazer por mim? Eu construí tudo. Eu fiz todas as coisas. Mas tem uma coisa que eu gosto, que eu agrado. Um homem aquebrantado, humilde e quebrantado de espírito. Isso me agrada. Então o que nós precisamos dar a Deus é a nossa humildade, entender e compreender, ter uma disposição. A segunda coisa, Deus vai mostrar o destino, mas nunca vai revelar o processo para chegar até Ele. Deus diz para nós: eu tenho uma salvação para você, eu tenho uma vida eterna. Ele tem um caminho definido, mas o que você vai passar neste caminho você não conhece. Deus não mostra. E nós precisamos entender isso, que nós precisamos viver dia a dia. O amanhã pertence a você? O amanhã pertence a quem? Por que você está ansioso e preocupado com o amanhã, desesperado com o amanhã? Mas pastor, eu não posso ter um projeto, eu não posso ter um plano. É lógico que você pode, mas isso não pode afetar a tua vida e o teu relacionamento com Deus. Você pode fazer um projeto. Salomão diz que os planos nós podemos fazer, mas os desígnios vêm de Deus. E se nós não entendemos isto, nós vamos nos frustrar, porque talvez nós fazemos planos e projetos, mas Deus diz: mas não é isso que eu quero para você. O que eu quero para você é isto. E aí? Quem é Senhor? Somos nós ou é Deus? Eu prefiro ser confrontado aqui. Naquele dia eu só passar direto. Terceira coisa, para muitos o problema é um problema, mas para Deus é um treinamento. E se nós não entendermos isso vai virar um conflito em nós.
O urso e o leão que Davi enfrentou foi um treinamento, não foi um problema para ele. Quando ele tem que ter a grande conquista da sua vida, que era desafiar o gigante e vencer o gigante, ele vira para os seus irmãos e diz: eu enfrentei lá o leão e o urso, e eu estou preparado, eu estou treinado para enfrentar esse gigante. Sabe o que acontece hoje? Nós temos visto uma geração de crente não aceita o posicionamento de Deus. Qualquer dificuldade ele foge, qualquer problema ele foge, qualquer palavrinha ele está fugindo, qualquer divergência ele está fugindo. E ele não entende o processo de Deus. Quando Davi teve que enfrentar o leão e o urso, Davi não questionou a Deus: mas Deus, eu estou aqui trabalhando, eu estou cuidando das ovelhas do meu pai, e vem esse urso e esse leão. Não, Davi enfrentou ele, porque o projeto que Deus tinha na vida de Davi era muito maior do que cuidar de ovelha. Deus tinha um projeto para ele, dele ser o rei de uma grande nação. Sabe por que muitas vezes muitas conquistas não vêm nas nossas vidas? Porque Deus não coloca coisas na mão de criança. A grande questão hoje é que a gente está vivendo uma geração hoje de pais que não sabem educar os filhos. E tem colocado na mão dos filhos coisas que não são para ser colocadas. Isso pode ser algo muito sério. Se isso tem afetado a nossa geração, futuramente as coisas podem ser muito piores. Porque muitas vezes hoje nós vemos os pais, eles não sabem dizer não para os filhos. O filho tem que ser educado. Ninguém cobra uma responsabilidade do filho. Nenhum pai, e aqui estou falando de criança, nenhum pai chega perto do filho e fala: olha, você é obrigado a comprar arroz para mim hoje, você é obrigado a comprar o feijão, a carne. Não. O filho é para ser educado. Só que ao invés de ser educado, o pai não sabe colocar um não na vida do filho. Só que Deus, Ele não faz errado como nós fazemos. E a gente vive isso hoje. Porque os nossos filhos muitas vezes não ouvem o não. Só que Deus, Ele não é, desculpa a expressão, vai ser um pouquinho dura, incompetente como nós. Porque Deus não tem problema nenhum em dizer não. Deus não vai ficar preocupado se você vai ficar chateado, se eu vou ficar chateado, se eu vou chorar, se você vai chorar, se eu vou fazer birra, ou se você vai fazer birra. Ele vai dizer não para nós normalmente. Só que hoje a gente vive uma geração que as pessoas não querem ouvir não. E não entende o tempo da vida, o momento da vida, o processo da vida. Deus disse para José, olha aqui para mim. Deus disse para José tinha de 16 para 17 anos. Deus dá um sonho a José e diz para José: José, você vai governar. José, opa, que maravilha. No café da manhã, ele chama os seus pais, chama os seus irmãos e diz: Deus me deu um sonho, eu vou governar. Os irmãos ficou invocado. Os pais falaram: mas que é isso? Eu vou ter que curvar diante de você. Deus me deu o sonho. Ok.
Só que José foi ter a realização desse sonho 13, 14 anos depois. Deus disse para José: você vai governar. Mas Deus não disse para José: você vai ser julgado na cova, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser preso, você vai ser julgado numa cadeia, eles vão esquecer de você lá. Deus não disse isso para José. Deus disse: você vai governar. E você não vai ver na Bíblia José questionar Deus sobre isso. Mas você vê um homem maduro, um homem que tinha um entendimento daquilo que Deus havia dado a ele. Daquilo que Deus havia colocado no projeto da sua vida. O que levou aqueles homens a viver com intensidade a palavra de Deus, o início da igreja, é porque eles entenderam por completo. Eles tinham maturidade. A grande questão de uma pessoa que não tem maturidade, de uma pessoa que é imatura, é que ela acha que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito. Momento nenhum na sua vida pode dar um conflito. A pessoa imatura, ela não sabe conviver e não sabe lidar com as divergências. E o processo da nossa vida vai ter as divergências. E Deus nunca te enganou, e Deus nunca me enganou sobre isso. Deus nunca disse para ninguém: a partir do momento que você me aceitar, a sua vida é um mar de rosas. Você vai viver, lá no Caribe, só tomando água de coco. Deus nunca disse isso para ninguém. Se alguém disse isso para você, ele disse errado, porque Deus nunca disse. Deus, Ele treina a nossa vida. Você tem que ser aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Porque, amado, a pessoa imatura, ela é uma pessoa que vive de reputação, ou boa ou ruim. Só que nós não podemos viver pela reputação. Nós precisamos de viver pela integridade, pela maturidade. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Se você não é uma pessoa madura, uma pessoa que tem entendimento daquilo que Deus quer, você pode entrar dentro do seu quarto com um aparelhozinho. Eu não carrego o celular para dentro da igreja. E você pode ver coisas no mundo inteiro. Ninguém está vendo. Mas você vê tudo aquilo, tudo de errado. Você navega por tudo aquilo que é errado. Tem N procedimento errado. Mas chega no domingo, você coloca as folhas, a capa e vem para a igreja. Mas uma árvore que é plantada fora do lugar, ela não produz. Aquela figueira não produzia, porque ela estava plantada no lugar indevido. Ela não tinha um jardineiro cuidando dela. Lembra de uma outra passagem que Jesus diz para nós? O dono da agricultura foi procurar fruto e não achando, ele disse para aquele homem que cuidava daquelas árvores: corta ela. Ele disse: não, Senhor, espera, vamos dar mais um ano para ela. Eu vou cavar ao redor, eu vou estercar,
eu vou fazer um processo aqui, e o ano que vem então, se ela não produzir, então a gente corta. Enquanto nós estamos plantados no lugar certo, amado, nós temos pessoas que cuidam de nós. Está entendendo? Só que a pessoa que não tem uma maturidade, ela não quer estar plantada no lugar certo. Então, ser maduro, ter integridade, é no momento que ninguém está vendo. Você está sozinho no seu quarto, você liga lá o seu celular, o notebook, ou o seu computador. Sabe aquela luzinha que fica piscando assim do lado? Não entra não, que é fria. Mas se você entrar, ninguém vai ver você entrando. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Ali são os convites para você navegar num mundo de prazeres. O controle está na tua mão. É ali que você mostra maturidade e integridade. Não é no meio de todo mundo. Mostrar que é cristão dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil. Eu estava dizendo hoje de manhã, fui para Porto Alegre, para nesse trago um abraço da igreja lá, do pastor Gilmar. A igreja está uma benção lá, graças a Deus. Não vou entrar muito nesse assunto por causa do tempo. Eu me esqueci disso. Chego no aeroporto, levanto 4h30 da manhã. Fui dormir lá em Pedro Leopoldo, para facilitar. Só tirei a camisa, dormi de calça, de tênis. Chego 4h30 no aeroporto. Voo marcado 6 horas. O voo não acontece. 4 horas e 20 minutos parado no aeroporto esperando. Kátia ligou para mim umas 3 vezes. Daí, você está bem? Daí, você não está nervoso não? Daí? Falei, não, cara, estou convertendo. As coisas estão mudando. Kátia estava mais preocupada que eu. Tem certeza, daí? Você não está tossindo? E quando eu fico nervoso, eu começo a tossir. Você não está tossindo, não? Você está bem? Eu falei, tô. O que você está fazendo aí? Estou lendo e estou orando aqui no aeroporto, para lá e para cá. Todo mundo está achando que eu sou doido, mas estou aqui. 4 horas e 20. Não tinha ninguém. Não podia brigar com todo mundo. Mas desta vez, eu levei uma bolsa particular. Nunca levei, né, Kátia? Pus minha Bíblia, meus livros, tudo lá dentro. Aí sentei no aeroporto. Falei, pronto, fazer o quê? Peguei a Bíblia, fui ler. Peguei meus livros, fui ler. 4 horas e 20. Kátia me ligava. Daí, você está bem? Falei, tô, Kátia, eu converti, minha filha. Não está gritando, não? 4 horas e 20. É nessa hora que a gente precisa mostrar essa maturidade, essa integridade. É lógico que a vontade que dá, meu irmão, não precisa nem de eu falar, né? Todo mundo já pensou. Mas nessa hora, quer continuar olhando no espelho, irmãos? Ou quer que eu pare? Vamos continuar? Eu vou ler 3 textos e nós vamos parar nesses 3 textos, que eu vou continuar domingo que vem. Mas antes de nós entrarmos nesses 3 textos, eu queria fazer algo aqui bem rápido. Bom, não vai ter uma bolinha. Vou ter que rasgar mais uma folha do meu caderno. Ah, você guardou a bolinha aí, Grace? Puxa, eu vou te falar com você, mas esse menino aqui, isso é de Deus demais, dá conta. Jesus, vou te falar, esse é.
quero fazer algo aqui. Cadê? Pode ser você, né, pastor? Os outros me abandonaram. Fica lá atrás lá. Essa bolinha é uma vida. E ela precisa sair daqui e chegar lá atrás em 3 minutos, passando em todas as mãos. É uma vida. Ok? Posso marcar? Ok. Correndo. Vamos lá. Vamos lá. 3 minutos. Tem que passar na mão de todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Tem que passar na mão de todo mundo. Vamos, gente, 3 minutos. Falta 1 minuto e meio. Isso é uma vida. Se não chegar lá, morre. Isso, vamos lá, falta 1 minuto. Menos de 1 minuto. Isto. Vamos lá. Isso. Não, só desse lado, só desse lado. Amém? Olha aqui para mim. Talvez você possa pensar assim: essa bolinha do Gleison. Talvez você possa falar assim, mas é uma coisa banal. Mas lembra que eu disse que isso é uma vida? Sabe verdadeiramente quanto nós somos maduros e entendemos o que Deus quer com a gente? É quanto a gente se preocupa com vida. A grande questão é que a igreja ela se fechou tanto na religião que as pessoas não se preocupam com vida. Ela se preocupa em cumprir o seu papel. Eu vim na igreja, eu participei do culto, eu ouvi uma mensagem, eu cantei um cântico e fui embora para minha casa. Só que quando Jesus formou naqueles discípulos a maturidade e o entendimento, era para cuidar de vidas. Talvez muitos, quando eu soltei a bolinha, pensaram: é impossível, não vai conseguir. Talvez muitos falaram: mas eu vou ter que envolver nisso. Talvez outros até dizem, né, ou disseram: mas para que isso? Porque na verdade, meu amado, se a gente não tiver essa maturidade, que o nosso propósito como cristão é cuidar de alguém, nós não somos cristãos. Eu gostei quando eu vi que teve irmão que preocupou, levantou, correu, né? Eu gostei, teve um lá atrás, pediu: joga. Por quê? Porque está preocupado com a vida, está preocupado com o que está acontecendo. Isso é maturidade. Isso é entender o processo. Isso é entender para que o Senhor te chamou. Porque Deus não nos chamou para sermos religiosos.
Mas Deus nos chamou para uma missão, para um propósito. E eu preciso de ter isso muito convicto dentro de mim. Porque senão vai passar dia após dia, momentos após momento. Eu vou ser simplesmente um frequentador de igreja, mas eu não vou entender a missão que Deus quer comigo. A história de Jesus não poderia morrer ali naquela cruz, naquela declaração de Gamaliel. Mas os discípulos precisavam de entender e compreender que o que Jesus veio foi resgatar a vida. E eles tinham que dar continuidade a essa transmissão. Eles tinham que dar continuidade a este processo. Só que hoje muitas vezes nós vivemos uma igreja imatura, onde as pessoas só querem troca com Deus, condicionada a uma troca, não está envolvido num processo. E muitas vezes dizem: o problema não é meu. Só que, meu amado, cristianismo, ser cristão, é estar envolvido no processo, é estar envolvido naquilo que Deus tem como missão para nós. E você precisa de começar, e nós precisamos de começar a levantar e preocupar realmente com vidas, preocupar realmente com pessoas. Eu quero ler 3 textos com vocês. Hebreus capítulo 5. E agora a Bíblia vai começar a revelar quem você é. Vamos ler a partir do versículo 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Mas o texto está dizendo: olha, vocês já tinham que ser mestres, e ainda vocês estão imaturos. Vocês estão precisando ainda de leite, mas já era para vocês estar comendo comida sólida. E vocês ainda querem leite. A grande questão da pessoa imatura é porque ela pensa que ela pode fazer de qualquer jeito. A criança, ela faz certas coisas é porque ela não sabe a forma correta de fazer. Uma criança, ela pega um copo, joga no chão e quebra. Para ela aquilo é normal, porque ela ainda é imatura. Mas quando o pai vai educando ela, ela vai entendendo que aquilo é errado de ser feito. Quando os nossos filhos são pequenos, nós damos leite para eles, porque é o alimento que eles precisam. Mas vai chegar uma faixa etária que eles têm que começar a comer coisas fortes, coisas mais sólidas. E isso é também na vida espiritual. Só que infelizmente tem muito crente que está há anos dentro da igreja, mas não tem uma maturidade. Estão imaturos.
fica ainda querendo leitinho, fica querendo ainda que Deus fica passando a mão na cabecinha dele, dizendo: filhinho, toma essa mamadeira, isso é gostosinho, é um totezinho que papai fez para você. Eu ri demais lá esses dias, lá no Rio Grande do Sul, que tem uma moça lá agora, que nós vamos lá em agosto fazer o casamento dela, e ela disse: pastor, eu quero pedir uma coisa para o senhor, fale com meu pai, que eu já cresci, eu vou casar, porque ele, todo dia eu chego em casa, ele vira para mim e fala: filhinha, quer que papai faz um negocinho para você comer? Filhinha, você não está com fome não, filhinha? Você quer que papai arrume alguma coisa para você? Pastor, fala com meu pai que eu já vou casar. Tem muito crente, amado, que ainda está nessa posição. Ele não aceita um confronto, ele não aceita um posicionamento, porque ainda é imaturo. Já deveria ser mestre, ele deveria já estar ensinando para outros, porque mestre vai ensinar para outros. Ele tinha que estar discipulando outros, ele devia estar treinando outros, mas ele está dentro da igreja tomando uma madeira ainda, querendo leitinho. 1 Coríntios 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. A segunda questão da imaturidade, meu amado: a pessoa não quer crescer, a pessoa não quer ter responsabilidade. Muitas vezes a pessoa, ela quer ficar sentada no cômodo e não crescer, e não ter uma responsabilidade. Quando nós passamos essa bolinha, foi para mostrar que a responsabilidade é de todos nós. Eu preciso deixar de ser criança. Paulo está dizendo: olha, eu fui menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas agora eu sou homem, e eu preciso começar a pensar diferente, eu preciso de ter uma atitude diferente. A grande questão é que tem muitos dentro da igreja que tem o síndrome do Peter Pan, não querem crescer, não querem amadurecer. E precisamos crescer, meu amado, precisamos amadurecer. Deus não chamou ninguém para viver eternamente criança. Não tenha medo de crescer, não tenha medo das responsabilidades. Quem te capacita é o Senhor. Os discípulos não tiveram medo de crescer. E hoje a gente vê muito crente que não quer crescer. Mas precisa de haver amadurecimento. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Acharam aí? Você estava lá em Coríntios, passei um pouquinho para frente. Tiago capítulo 1, versículo 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Forte demais, irmão, essa palavra. Você entendeu aí, irmão? Tem pessoas que não têm definição.
Um dia dá glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, milagre para cá, para lá. Outro dia ele... Peça com fé, meu amado. Não duvida. Aquele que duvida é semelhante à onda. Não pense que Deus vai dar algo para alguém que não tem uma estabilidade, que não tem um posicionamento. Você precisa ter um posicionamento na sua vida. Eu sou cristão, tomei a decisão, eu defini. Você precisa definir, meu amado. Isso é maturidade. Amém? E para nós terminarmos aqui, eu só vou deixar uma frase com vocês. A frase: a nossa crise de identidade tem afetado os nossos projetos. E agora uma coisa muito mais séria: e a nossa descendência. Isso é muito sério, anote isso. Talvez você não guardou nada da mensagem, mas guarde isso. A crise de identidade, ela tem afetado os nossos projetos. E uma coisa muito mais séria: os nossos descendentes. A responsabilidade nossa é muito maior do que nós pensamos. Qual o tipo de geração que nós vamos deixar para dar continuidade ao processo? É muito sério isso. É muito sério. Qual o tipo de filho que você está formando para dar continuidade ao processo? Isso é sério. E a gente tem que pensar sobre isso. E a nossa crise de identidade afeta a nossa descendência. E eu terminei a mensagem por aqui. Vou dar os avisos aqui para nós terminarmos o culto. E aproveitando essa frase, se você não notou...